pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Pode Se Ligar. Estou aqui com o Caio Dias, gerente de expansão da Aloy Franchising. Obrigado, Jana. Estou aqui novamente. Vamos falar sobre muitos temas. E hoje vou pedir inicialmente para vocês seguirem as nossas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo que com certeza algumas pessoas poderão ser impactadas porque é sempre muito relevante. E hoje, Caio, a gente vai falar sobre algum mercado em específico. O que você tem notado com os nossos franqueados? Bom, como a gente está com uma turma nova de franqueados, eu percebo que eles estão captando alguns clientes e trafegando para alguns mercados que antes não eram o nosso grande foco, né? E existem algumas dúvidas referente a isso. E um dos mercados que aparece bastante para a gente está captando um grupo grande agora, é na parte de escolas, colégios e universidades. E até existia alguma certa resistência na questão de atuarmos na parte de prestação de serviços, né? Porque não existiam tantas oportunidades. Mas as coisas vêm mudando, né? A gente vem agora ampliando esse nosso portfólio. E eu queria entender de você, o que você vem enxergando de oportunidade para esse mercado em específico? Ótimo, Caio. Diversificar o nosso portfólio de empresas, né? De empresas que são clientes da Letter é super importante e isso é um gás para a gente evoluir ainda mais, né? Esses franqueados, de fato, eles têm provocado bastante isso, essas mudanças nesse perfil de cliente e de franqueado. Em específico, se tratando de escolas, enfim, a gente pegou escolas, universidades, enfim, aí tem uma questão também de se é uma instituição, enfim, uma escola, de fato, né? Tem umas questões que são um pouco mais bem técnicas. Vamos falar em linhas gerais. A gente pode dar uma olhada, por exemplo, na folha de pagamento dessa escola. Então, os funcionários que são CLT ao recolhimento sobre a base de cálculo do salário, de verbas que sejam indenizatórias e não de característica laboral, obviamente a Letter consegue verificar quais foram os meses que ocorreram essas incidências, consegue validar quais foram as rúbricas e recuperar um valor muito interessante, né? A gente tem escolas aí com 200, 300 alunos, professores que estão ali na folha de pagamento e a gente consegue recuperar valores muito interessantes. Isso em qualquer regime? Em qualquer regime. A maioria dos colégios, escolas, eles têm colégio no Simples Nacional ou já vai lucro presumido e lucro real? A gente não recebeu nenhuma que esteja dentro do lucro para apuração de Simples Nacional. A gente tem uma parte que está no real e uma parte no presumido, que também passa por uma nova visualização aí no momento do trabalho. A gente pode verificar se o enquadramento está correto ou não, porque de repente ele está num lucro presumido e ele está deixando algumas oportunidades ali na tomada de crédito, por exemplo, pensando em um outro segmento aí de oportunidade de produto, recuperação de PIS e COFINS, porque ele estando no real, amplia-se a base para esse cálculo de aproveitamento de direito creditório, porque a gente pode olhar os insumos que de fato fizeram a entrega aí desse produto final numa escola. Então, o que entra ali de depreciação também, benfeitorias, vezes imóveis, enfim, é possível a gente olhar isso também. Tem alguma vertical que você fala assim, olha, esse é um ponto-chave que normalmente a gente pode analisar, porque com certeza a gente vai voltar a falar sobre a essencialidade e relevância para a questão do colégio, né? Mas hoje, pensando por um lado, a despesa em si é a questão de recursos humanos, né? Que são professores. Mas existem outras coisas que são relevantes para a prestação de serviço. Lousa, energia elétrica, material, software e tudo mais. E quando a gente se refere a universidades, colégios, EAD, tem alguma particularidade? Para tomada de crédito? Não. Muda nada. Não muda nada. Eu entendo que o grande diferencial seria a alocação de recursos de uma universidade que faz utilização de EAD, porque com certeza grande foco teria em tecnologia. E, obviamente, para a entrega final, isso impacta enormemente e seria possível a tomada do crédito, né? Então, é sempre olhar para o negócio e verificar na entrega final o que não se segura, né? Então, para um EAD, então, por exemplo, qual é a sistemática de software, os equipamentos, o que é necessário para fazer essa entrega. Então, com certeza, isso seriam pontos possíveis de tomada de crédito. Fora o que a gente já sabe, a gente poderia citar, por exemplo, energia elétrica, né? Como é que funciona
uma escola sem energia elétrica. Não tem como. Então, às vezes, o nosso cliente ele está lá no lucro presumido e não faz a tomada de alguns créditos. E a gente tem que alertá-lo também. Quais são os cenários possíveis, né? Então, acho que isso é um grande avanço quando a gente olha para escolas, nesse sentido também de demonstrar para ele não só o direito creditório, mas outros cenários e possibilidades. Tá bom. E acho que agora vem a bola da vez, né? Que é a exclusão do ISS da base de PIS/COFINS. Exato, Caio. É uma tese filhote, né, que advém da tese da exclusão do ICMS, da base de cálculo, para PIS e COFINS, que já foi pacificado, tem modulação, tem um entendimento pacificado, enfim, e é uma tese filhote, que parte da mesma premissa, né? Se o ISS não tem uma característica de produto final, ele não compõe o faturamento, né, ele é um imposto, não há por que incidir o PIS e a COFINS em cima desse valor. Então, esse valor também deveria ser isolado e há uma oportunidade muito grande. A gente sabe aí que tem alguns municípios que cobram 5% sobre educação. Então, imagina o montante que isso é possível recuperar. Então, a gente já tem feito esse trabalho por aqui também, com ótimos resultados. Então, se a gente tem alguns clientes ainda adentrando com ações, enfim... não tem a pacificação, mas o caminho é pela pacificação. A gente já está fazendo administrativamente e ainda discutindo com seguro, enfim, dependendo do perfil do cliente. E esse é um mercado inexplorado ainda, praticamente, né? Ele está caminhando agora para se iniciar o trabalho, então tem muito mercado para a gente atuar nessa linha, né? Tem muito mercado, Caio, mas como eu falei, como vem de uma tese mãe, né, a tese do ICMS que demorou muitos anos, né, então eu conheço teses do ICMS que foram 17, 18 anos atrás, foram protocolizadas, né, então assim, enquanto você consegue antecipar isso, você já tem um reflexo ali no fluxo, enfim. Acho importante a gente demonstrar essa possibilidade para o cliente. A tomada de decisão é sempre dele, né? Mas, assim, a gente tem que alertá-lo sobre a possibilidade e colocar aquilo na mesa. A questão do prazo de retroagir, também 60 meses ou não? 60 meses, desde que não ajuizados. Tá. E, legal, quando a gente fala de todas as oportunidades, como que é possível utilizar esses créditos? Os créditos do ISS, exclusão de base de cálculo ou de modo geral? De modo geral. Tá. A gente tem duas condições, assim, bem explícitas. Então, a gente tem uma condição de ressarcimento. Então, a gente demonstra a origem desse direito creditório para a Receita e faz o pedido de ressarcimento. Hoje em dia, pedidos de PIS e COFINS, eles têm demorado no máximo 90, 120 dias. Embora isso não esteja na lei, de fato, expressa, mas é o que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos. E numa seara de compensação, a própria Receita tem uma instrução normativa que ela fala sobre o autolançamento. Então, desde que você tenha reconhecido que houve em algum momento um pagamento indevido, você provoca esse autolançamento e faz o pedido de compensação. Nesse caso, o pedido de compensação tem um efeito imediato, porque você deixa de pagar através de uma compensação. E para o fluxo de caixa do empresário, acho que isso é o grande X da questão, né? Em tempos difíceis, a gente melhorar o fluxo de caixa, poder utilizar o recurso dele em outras vertentes, enfim, é muito significativo. Não, com certeza. Se é de direito dele, tem que reaver esse valor. O dinheiro está na mesa, Caio. Está na mesa. E assim, acho que até para fechar, então, quando a gente fala da parte de ensino, a gente fala de oportunidades, então, colégios, escolas e universidades, lucro real é presumido. Sim. Simples Nacional, então, não teriam muitas oportunidades para a gente atuar. Não teria nesse caso. Não teria nada. Na verdade, não é que não teriam. A gente não vê monofasia ali dentro da escola, então, por esse motivo, a gente já isolaria. Nem ICMS, ST? Não. Mas o ISS a gente conseguiria fazer por Simples? A exclusão da base de cálculo, sim. Daria. Tá, tudo certo. Bom, Gênia, acredito eu que a questão desse mercado em si seria isso, né? Eu acho que a gente pode estender até mesmo essa tese, esse bate-papo para outros mercados de prestação de serviço, porque é só questão de replicar, né? Todos têm praticamente o mesmo tipo de atividade, tá certo? Mas eu acho que da minha parte termino por aqui.
Você gostaria de complementar com mais alguma coisa, mais algum ponto? Eu acho que é importante a gente sempre olhar para os nossos clientes assim de uma maneira muito especial, individualizada, porque cada negócio tem as suas particularidades. Então, às vezes a gente tem clientes aí do agro, por exemplo, que acham que não tem oportunidade, porque no final da operação é zerada, né, da PIS e COFINS, mas ele pagou ali na entrada esse valor. Então, a gente sempre olha de uma maneira muito especial para esses clientes, porque a gente está aqui para tentar trazer para ele soluções. Uhum. Se ele pagou ali atrás a maior, indevidamente, a gente vai trazer esse dinheiro de volta. É uma questão de justiça fiscal. Perfeito, perfeito. Bom, para vocês que assistiram até o final desse podcast, a gente está fazendo agora com um tempo um pouco mais reduzido, né? Tenho certeza que a gente consegue agregar muitas informações para quem está do outro lado. Se para você esse mercado soa familiar, nos procura. Quem sabe a gente pode vir a desenvolver algum negócio comercial. A gente pode auxiliá-los também nessa restituição, nessa compensação dos valores, tá certo? E, gente, siga o Pode Se Ligar, curta nossas páginas no Instagram, Letter Consulting, Aloy Franchise e pode se ligar.